Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar sobre apostasia, isso mesmo. A apostasia é um assunto, né, bem interessante, não é? Um assunto que ele está em toda a Bíblia, a gente pode assim dizer. E é um assunto melindroso também, é um assunto que a gente tem que falar, não é? Sobre apostasia. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, também ativar o coraçãozinho e também compartilhar esse vídeo se possível. Bom, nós vimos nos últimos dias que Jesus falando que o amor de muitos haveria de se esfriar. E essa é uma realidade que nós estamos vendo. Sempre houve esses problemas, sempre houve essas situações, pessoal, desde o início da igreja. Só que hoje a gente pode ver que a coisa se tornou mais crônica, não é? Ou seja, as pessoas, elas se perderam em muitas questões, né? Principalmente na questão de definição do que é amor, né? Muitas pessoas acham que o amor de Deus, porque Deus é amor, Deus é permissivo, né? Deus permite tudo, né? Aí nós vemos aí a questão da inclusão, porque, enfim, na verdade Deus já incluiu todo mundo, né? Quando a palavra diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra crucial é, Jesus diz, vai em paz, não peque mais, né? Infelizmente as pessoas querem vir a Deus, mas querem permanecer no seu estado qua non, sua velha natureza, se manifestando, os seus hábitos, os seus costumes, o seu pecadinho, né? Enfim, aquela coisa toda. Principalmente quando se trata dessa questão da inclusão. A gente vê que Deus incluiu a todos, mas é o que Jesus disse, vai e não peque mais, né? Enfim, aquela coisa toda. E aí o que a gente vê, a apostasia no meio do povo de Deus, ela tem se tornado crônica, mas aí a gente vai ver aqui através da palavra, não é? Em Ezequiel capítulo 8, né? Que diz o seguinte, versículo 16, levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Veja, já naquela época já tinha gente assim, né? Gente dentro do próprio templo, né? Já estavam adorando o sol, né? E aí que a gente vê aqui uma grande apostasia, porque eles tinham feito uma porta do lado do templo, né? E tinham uma sala, e nessa sala eles colocavam várias imagens em referência a vários deuses. Quando eles se inclinam, né, para o Oriente, eles estavam adorando aquele Deus daquele país, não é? Era uma apostasia. E a gente observa que a apostasia ela entrou de uma forma tão sutil que as pessoas elas nem percebem que já apostataram da sua fé, não é? O que é que identifica uma pessoa apostata? Uma pessoa apostata é aquela pessoa que ela não suporta, né? Ela não suporta uma palavra sadia, uma palavra de ensinamento, uma palavra que venha de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra que ensine, sabe? Uma palavra que confronte. Eu vou repetir de novo. Principalmente uma palavra que venha confrontar a sua velha natureza, venha falar, digamos assim, a verdade sobre a sua vida. Então as pessoas geralmente hoje elas querem ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que agrada o seu ego, o seu eu, entende? Aquilo que corresponde aos seus desejos, sabe? Ou seja, mas quando você fala aquilo que é a palavra verdadeira, pura, santa, uma palavra compromissada com o reino de Deus, sem nenhum tipo de, sabe, arrodeio, as pessoas estão resistindo a esta palavra. Isso significa o quê? Isso significa que há uma apostasia em relação à própria palavra de Deus, sabe?
os altares, claro que eu não vou generalizar, porque aí eu estaria sendo, não é, totalmente injusto, mas há muitos altares e que não existe mais a palavra profética, que não existe mais revelação e que não se fala a palavra mais, né? São altares vazios, sabe? Isso tudo demonstra e é uma apostasia não só do povo de uma forma, né, podemos dizer, mas uma apostasia ministerial muito forte que entrou no Brasil, né? Pessoas que se autodenominam, né? Nós vemos, por exemplo, eu quero até parafrasear, esse ano vai acontecer duas coisas no Brasil. Eu não estou aqui falando para você que é revelação, que é isso, que é aquilo, mas é a coisa que a gente está vendo. São duas coisas muito fortes que vão acontecer no Brasil. E quais são essas duas coisas muito fortes? Vai ser muita gente falando sobre revelação da vinda de Cristo e muita gente falando de fofoca, né? Esses dois espíritos, eles vão agir fortemente na vida das pessoas, e as pessoas muitos vão até a loucura, porque não vão estar com o espírito preparado e elas vão acreditar em tudo e em todos, e vai gerar uma confusão espiritual muito forte na vida das pessoas. Sabe, sempre haverá falsos profetas. Os falsos profetas, eles se levantam no nosso meio e também fora, entende? Sendo que fora são mais, aqui dentro são menos, mas existem muitos falsos profetas, já o suficiente para confundir, iludir e induzir as pessoas a viverem a superficialidade e uma espiritualidade inexistente no sentido bíblico, sabe? Então, porque o amor esfriou, porque a apostasia entrou, porque faltam, né, profetas que verdadeiramente sejam levantados por Deus. E aí o que acontece? Entra-se, né? Existem aqueles que entram hoje no Evangelho, né? Por exemplo, eu mesmo, para ser um diácono, eu esperei 14 anos para ser um diácono. Foi. Depois veio aí mais 5 anos, ou foi 6 anos, para ser um presbítero. E para eu ser reconhecido como pastor, foi aí mais 5 anos. Veja aí, 14 com 5, com mais 5. Aí cerca de 24 anos, né, para você chegar a ser um pastor. Hoje em dia tem pessoas aí que têm um conhecimento esotérico, coisa assim, um conhecimento espiritualista, coisa assim desse tipo, que entram no Evangelho, não tem tutor, não tem alguém sobre ele que lhe ensine, que enfim, aquela coisa. Essas pessoas, elas vivem o seu eu, o seu ego vem aqui para dentro, continua do mesmo jeito, não muda em nada, e elas querem já ser denominadas de pastor. E infelizmente para esse povo existe uma multidão, porque é o que Paulo disse, né? Realmente para cada tipo de público vai haver um líder específico, entende agora? Então tem público para todos os gostos, né? E tem liderança para todos os gostos. É isso que está acontecendo, a apostasia no Brasil. E o que acontece é que muitas pessoas elas forçam as coisas, né? Não, porque Deus ama isso, Deus ama aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é amor, realmente, Deus é amor, mas uma coisa eu quero dizer para você, tudo aquilo que não estiver ali nas Escrituras, sabe, e que as pessoas dizem que Deus é isso, uma coisa que a palavra não está abonando, isso tudo vai ser levado em conta, né? Porque as pessoas não é aquilo que Deus pensa, sabe? Não é aquilo que as pessoas estão imaginando. Não, Senhor. Deus, ele é aquilo que Ele já revelou para a humanidade. Que Ele é amor, mas que também Ele é justiça. Que Ele é santo e requer do seu povo santidade. Ele requer do seu povo que ande na luz, que tenha amor para com o próximo e que eles vivam, né, o reino de Deus na sua plenitude. O que inventarem por aí, essas coisas, né? Todo mundo segue, mas no final das contas vai haver um moidinho, e nesse moidinho Deus vai separar os bodes, né, das ovelhas, a luz e as trevas, sabe? Enfim, vai ser feito dessa forma, e isso aí ninguém pode alterar, porque Deus já estabeleceu, Deus já falou, Deus já disse que vai fazer assim e pronto, e acabou. Não é nenhum tipo de inclusão que vai alterar o modo de Deus
agir, de Deus pensar, enfim, as decisões de Deus, elas são permanentes, eternas, e ninguém vai mudar aquilo que Deus disse, sabe? Embora nós vivemos numa geração, digamos assim, uma geração que está obscurecida, vou repetir, nós vivemos numa geração em que está obscurecida pelo pecado e cega no seu entendimento, uma geração que o certo é errado e o errado é certo, e as pessoas já não estão mais conseguindo discernir o certo do errado. A balança, ela pende para um lado, mas aí o que acontece? As pessoas acham que está, enfim, a seu favor, e na verdade a balança de Deus está pendendo contra, não é? E enfim, vai haver muitas coisas aí, mas eu queria fazer um pedido para vocês: não foquem a vida de vocês, a fé de vocês, a vida espiritual de vocês, sabe, nessas questões que vai ser muito forte esse ano, de revelações, não, porque fulano teve uma revelação assim, assado, porque isso, porque aquilo outro, isso vai partir tanto do nosso meio como de fora, enfim, aquela coisa toda. Se apegue à revelação das revelações, que é a palavra, e pronto, e acabou, sabe? E centre a sua vida em coisas, centre-se em você, centre-se em Deus e firme a sua fé e continue. Beijo no coração. E a gente se vê.